Vamos falar de um assunto polêmico agora. Sabe qual é a hora mais gostosa do estudo? Quando chega a hora da pausa. E olha só, aquela pausa merecida pra gente descansar a mente, comer uma comidinha gostosa ou até mesmo assistir um filminho. Sabe aquele ditado? Estude enquanto eles descansam? Nada disso. Aqui no Nota 10 a gente já aprendeu que uma pausa é super importante para equilibrar a mente e o corpo. Então bora prestar atenção na nossa próxima aula depois de uma pausa merecida? Bora de aula! Olá, meus queridos alunos, estamos aqui juntinhos nesse programa maravilhoso, Nota 10, para você tirar sua nota 1000. Hoje eu vim trazer um apanhado geral de como você conseguir alcançar a nota 1000, que muita gente acha que é impossível e nem é. Então é um sonho realizável, tem um passo a passo, se você for certeiro nesse passo a passo, você consegue sim, de forma até rápida. Porém, não é algo simples de fazer, tá? Você tem que seguir o passo a passo. Não é uma mágica, não é sorte. Envolve fator espiritual, que foi Jesus que deu. Claro, se você perceber, pessoal, em todas as redações, nota 1000, você vai ver que tem 1 ou 2 errinhos. Não existe uma tolerância para erro. Antes do Sebrasp, na outra banca. Existia a tolerância de 2 erros na norma culta. Hoje não existe mais essa tolerância, tá? Porém, mesmo que você cometa algum desvio, algum deslize na norma culta, na escrita ou na gramática, você ainda assim pode ter sua nota 1000 assegurada. Porque o que vale mesmo é a sua argumentação, a qualidade, número 1, a qualidade, se você argumenta, faz sentido o que você está dizendo ou está só enchendo linguiça. A quantidade, não adianta você escrever bem, mas você escrever poucos argumentos, você tem que dar seus pulos para espremer e ficar bastante argumento para ser persuasivo. Nesse sentido aí, as pessoas que têm uma letra menor, elas estão em vantagem, tá? Agora, a notícia boa é que mesmo quem tem a letra maior pode forçar uma letra menor. Evidentemente que não vai ficar uma letra bem linda, mas o que importa é que esteja legível e que você tenha escrito muito. Então, as pessoas que têm a letra grande, eu consigo reduzir a letra dessas pessoas. As pessoas que têm a letra média, elas naturalmente sentem a necessidade de diminuir a letra para caber mais argumentos, fazem isso de propósito. E a caneta, ela ajuda bastante, pessoal, nesse processo. Por isso que eu estava falando de canetas na aula passada, tá? A caneta que eu gosto muito, que depois eu vou trazer para vocês, é uma da Pilot. Ela tem a tampa separada. Ela não é aquela que dá um clique. Se eu não me engano, o nome dela é BPC Grip. Não sei onde vende, em Mossoró, mas você pode procurar na internet. E depois eu posso trazer bem direitinho a referência. Então, ano passado a gente usava muito uma caneta também da Pilot, da ponta de aço. Só que eu ganhei essa caneta de um aluno meu. Ele até tirou a borrachinha, porque ela tem aquela borracha. Que todo mundo morre de medo do fiscal achar ruim. Eu nunca tirei nenhuma borracha de caneta minha e sempre passei nas fiscalizações. Mas se você quiser evitar algum problema, então tire e corte a borrachinha. Ele já me deu sem a borracha. Foi Pedro que me deu essa caneta. E agora eu estou indicando aos alunos, eu gostei bastante. É uma caneta viável, dá para você comprar. Porque a gente usava a primeira vez que eu descobri essa caneta que a gente usava, eu paguei R$50 nessa caneta, lá em João Pessoa, no Shopping Manaíra, na livraria Leitura. Então,
Eu fico experimentando as canetas para descobrir canetas para vocês. E a gente viu que dá para usar canetas que não sejam tão caras. Essa que eu estou sugerindo, ela custa uns R$14, entre 14 e 18, tá, pessoal? Em Mossoró vende, sim, eu acho que no shopping vende. E você pode comprar pela internet, pode juntar amigos para comprar uma caixa. Tem caixa que vem com 10, por exemplo, tá? E tem uma que é da CIS, que uma aluna minha, Marcela, tu deu essa caneta a gente, eu amo essa caneta. Eu comprei, foi uma caixa. Se eu não me engano, o nome da caneta é Neotype, eu não sei falar inglês muito bem, não sei a pronúncia, mas tem esse Neo. Aí ela disse que gosta muito. Pessoal, eu tenho minhas reticências em relação à caneta, porque assim, a caneta ela depende muito do lote. Antes, quando eu comecei a dar caneta aos alunos, eu comprava uma caneta da Molin, chamada não sei o que, One. E o lote foi perfeito. Eu acho que eu comprei 1000 canetas dessa da Molin, direto da fábrica. Mas as que eu comprei aqui em Mossoró, elas já estavam falhando. Veio um lote que estourou caneta na mão dos alunos, vinha falhando. Então, assim, você tem que testar realmente, teste antes. Não leve para a sua prova uma caneta que você não fez, pelo menos umas 3 redações com essa caneta, tá? Ultimamente eu estou dando a quilométrica, mas a quilométrica ela é bem grossinha, então às vezes tem aluno que não gosta, acha ruim de pegar. Então a sua letra ela tem que ficar menor, faça esse esforço, porque você tem que ter quantidade de argumento, não só qualidade. Quanto mais você falar sobre, mais você vai mostrar que estudou o assunto, mesmo que você não tenha estudado. E pessoal, você não precisa ser um especialista no assunto, não é isso que o corretor está esperando de você, até porque ele também não é. Então, nem tem como ele exigir isso, porque ele também não conhece muito a fundo. Porém, ele está esperando causas do problema, está esperando consequências, é isso que eu venho falar hoje para vocês. Como é esse combo nota 1000 para você usar, além da qualidade, a quantidade, tá? E depende muitas vezes também da forma como você fala. Tem gente que fala a mesma coisa com linguagem menos complexa, muito simples, um vocabulário muito simplório, frases muito diretas, ela não faz invertida de orações, tem que inverter as orações. Então, tem gente que não usa recursos linguísticos e acaba dizendo a mesma coisa de uma forma muito simples. Claro que vai chamar mais a atenção do corretor você usar umas construções gramaticais não só corretas, mas mais complexas. Por exemplo, a maioria dos meus alunos não quer usar a palavra cujo, porque tem medo de usar cujo ou cuja. Então, eu estou tendo que dar uma atividade para eles, para explicar, pode usar, não vai ter erro, explicar as situações, alguns termos. Então, a forma como você diz aquele mesmo juízo de valor, aquele mesmo raciocínio, faz toda a diferença. É o que vai mostrar que você tem fluidez, ou seja, que você é uma pessoa que leu durante a sua vida, ao longo da sua vida escolar, que você é realmente ali um candidato que está competindo de fato. Então, você tem que mostrar que tem leitura. E essa leitura ela é mostrada na construção das frases. Então, não tem como você fazer uma excelente construção sem você ler diariamente. 5 minutos. Diariamente 5 minutos. Não tem aquele livrinho, né? 5 minutos de sabedoria. Então, você vai 5 minutos de leitura, só que você vai ler reportagens jornalísticas para você adquirir argumentos para botar na sua redação. Se você ler literatura, você vai ficar muito afiado no português e no vocabulário.
mas pelo fato de ser ficção, de ser narrativas, isso não vai lhe dar subsídio para escrever bons argumentos. Então, como a gente começou agora o ciclo de revisão, é interessante você fazer uma leitura mais focada, tá bom? Principalmente se você está sem tempo, porque ainda está concluindo a revisão de outras matérias também. Então, eu trouxe aqui para vocês um combo nota 1000. O que é necessário para você galgar esse 1000? Se você não fizer essas estratégias, esses quesitos, se você não atentar para eles, vai ser impossível você tirar 1000. Então, o primeiro passo é você cumprir esses quesitos. Cumprindo esses quesitos, aí você está na competição do 1000. Lembrando que quem tira 980 tirou 1000. Um corretor deu 1000. Então, você tirou 1000 pelas mãos de um corretor. Então, 980 também estava valendo como sendo uma nota 1000, tá, pessoal? Então, vamos para esse combo, nota 1000, que é necessário, de modo geral, fazendo um rol taxativo, como a gente diz no direito, fazendo uma tabelinha do que é necessário para você cumprir todos os requisitos para a nota 1000, tá? Isso não tem na cartilha do corretor, nem na cartilha do participante. Eu estou levando em conta aqui a minha experiência de 30 anos de correção, tá, pessoal? Vamos lá. Dentro das 5 competências que você vai ter, eu trouxe aqui quatro aspectos que são essenciais, porque assim, muita gente acha que uma redação toda correta, ela é nota 1000. Não, não é. A sua redação, ela pode cumprir todos os quesitos de todas as 5 competências. Porém, mesmo assim, não tirar 1000, porque ela não é uma redação que está no nível altíssimo e que chama a atenção de qualquer corretor. Então, a sua redação, além de estar correta, ela tem que entregar algo mais. E esse algo mais é o que você vai buscar, tá? Se você disser assim, Marcela, eu não estou nem conseguindo cumprir todos os quesitos. Por exemplo, eu não sou boa em português, eu erro todas as frases e coloco as vírgulas de acordo com as minhas emoções. Onde eu acho que tem a vírgula, eu coloco. Então, você vai ter que caprichar para poder conseguir galgar aquele quesito que você está em apuros. O português, você só consegue dar conta da norma culta, escrever tudo corretamente se você ler muito. Então, não abra mão dos 5 minutos diários de leitura das reportagens. Porque é lá onde você vai escrever as palavras corretamente, vai colocar... Você pensa até que está colocando crase por intuição, mas não, é porque de tanto você ler, você já memorizou internamente a regência daquele termo que está pedindo preposição. Então, você acaba intuitivamente, só que não, ali é conhecimento, você consegue perceber a regência daquele verbo, ou daquele termo, que se é um termo que pede ou não preposição depois, a preposição a. Então, você faz um testezinho, né, assim, eu uso muito a palavra isso. Por exemplo, ocasiona isso ou ocasiona a isso? Vocês fazem essa pergunta. Aí não precisa do a. Ocasiona isso, ocasiona algo. Não é ocasiona a isso. Tá? Não é ocasiona a isso. Então, assim você descobre a regência do termo. Vou dizer um verbo bem fácil. Telefonar. Telefonar alguém ou telefonar para alguém? Claro que é telefonar para alguém. Então, é uma palavra que pede preposição. Se pedir preposição e a palavra seguinte for feminina, então você usa crase, tá? Então, você vai aprendendo
sem nem precisar decorar nenhuma regra, quando você é um bom leitor. Quando você é um bom leitor, você naturalmente aprende a gramática. Então você consegue acertar muito mais, ou tudo. Eu tenho alunos que não erram nada da língua portuguesa, parece até... Ai, meu Deus, que coisa, é um sonho, que coisa impossível. Mas não, pessoal, é porque quando você faz a redação e treina muito, você acaba usando sempre as mesmas palavras, referente a, relacionado a, devido a. Então você usa aquele conjuntinho de palavras em todas as redações. Então você já aprendeu a regência daquelas palavras. Você já sabe as vírgulas que você errava antes e agora você não erra mais. Então, acaba que, como só são 30 linhas e o texto dissertativo ele é explicativo, você usa sempre as mesmas palavras para explicar, aquilo leva a, então já sei que o leva a pede preposição. Então, não são milhares de palavras que você tem que aprender. Já tem umas palavras fixas que você já usa. Então, por isso que você não erra, tá? Talvez se você tivesse que escrever um texto maior, de 90 linhas, você errasse bem mais. Porque você está ensaiando ali um texto de 30 linhas, que você usa sempre aqueles mesmos termos. Então fica bem difícil de você errar, entende? Tudo é leitura e treino, leitura e treino. Então nada é impossível, tá? Eu disse aos meus alunos que eles programam o cérebro deles para errar. Tem aluno que diz, eu sempre erro na 1, que é a norma culta da língua portuguesa. Já é normal, eu sempre erro. Quando você diz isso, você está programando o seu cérebro para errar. Erre. Porque já que eu sempre erro, o certo é errar. Então, toda vida que ele deu, sempre erro de som. Você errava, não erra mais. Então, trabalhe o seu cérebro para não errar mais aquilo. Disse, eu errava, agora eu aprendi, não vou errar mais. É desse jeito que você aprende. Com palavras de afirmação, com palavras positivas, com frases que incentivem a sua autoconfiança e que você leve o seu cérebro a rejeitar aquele erro. Porque não faz sentido, pessoal, você ficar errando sempre a mesma palavra. Não faz sentido. Tem gente que, meu Deus, eu sempre erro isso. Eu disse... Pois não diga isso para o seu cérebro. Disse, eu errava, a partir de hoje eu não vou mais errar isso. Porque é algo fácil, que meus concorrentes sabem. Eu já entendi o porquê da regra ser assim. Então agora eu não vou mais errar. Então você vai se programar para não errar mais. Então o português, pessoal, a norma culta da língua portuguesa é o carro-chefe para o corretor ter vontade de lhe dar nota máxima nas outras competências. Porque se você não sabe o básico, como é que você vai saber o mais profundo, o mais difícil, o passo seguinte? Então você tem que mostrar conhecimento na língua portuguesa que você vai adquirir através da leitura, não é mágica. Eu não aconselho você pegar uma gramática para estudar uma autora dessa do campeonato, pessoal. Uma gramática parece uma bíblia, é uma coisa enorme, você leva 18 anos para aprender toda a sua vida estudantil. Então você tem que buscar atalhos. Atalho é a leitura. Mas eu não boto fé. Pois bote. Você começa a ler hoje, por exemplo, eu faço com meus alunos toda semana, eles escolhem um tema, uma área. Essa semana eu só vou ler tudo sobre o meio ambiente. Na segunda, ler um texto sobre o meio ambiente. Na terça, outro texto, outra reportagem sobre o meio ambiente. Na quarta, outra reportagem sobre o meio ambiente. São 7 reportagens sobre o meio ambiente. Na semana seguinte, criança e adolescente. Eu vou ler tudo sobre criança e adolescente durante 7 dias. Então, faça essa meta para você cumprir daqui até o Enem, que você vai me agradecer. Você vai ver como você vai se sentir bem mais leve e não vai ter medo mais. Porque existe o medo do tema e o medo da redação. Então, você não pode ter medo da redação. Você vai com medo do tema porque o Enem coloca mesmo surpresa. Para você ficar com um pouco de receio, para ver se o seu desempenho vai ser bom. Porque tem gente que sabe escrever, mas amarela.
fica com muito medo. Então, você vai só com medo e não com muito medo. E esse medo, ele acaba em 5 minutos. Começam a vir as ideias. Eu não sou a favor de você pegar o tema e já ir escrevendo feito um desesperado, não. Eu tenho que começar, eu vou colocar qualquer repertório aqui, qualquer coisa. Não. Pare seus 5 minutos para refletir. Vá anotando o que vier na sua mente de repertório. Repertório é o primeiro passo. Em segundo lugar, você vai escolher 2 argumentos sobre aquele assunto, sobre aquele problema. Tudo com calma, tá? A redação é calma. Não adianta você se desesperar. Não tive bons resultados de alunos desesperados. Alunos que escreviam a redação em 45 minutos, que escreviam bem rapidamente, que se colocavam na obrigação de assim que pegar o tema já começar a escrever. Não, não é assim, calma. Português é o carro-chefe, todos entenderam, né? Em segundo lugar, como eu falei para vocês, é o repertório, é o fato jornalístico, é algum aspecto histórico da origem daquele problema, é evitar colocar coisas muito usadas por todo mundo, tá? Eu acho muito usado por todo mundo, Revolução Industrial, Revolução Técnico-Científica e Informacional. Então, essa parte histórica que fala sobre tecnologia, eu acho que é uma coisa meio decorada, porque tecnologia é algo recente, tá? De uns 15 anos para cá, no máximo. Então não tem muita... todo mundo acaba escrevendo a mesma coisa, quando vai falar da origem daquilo ali. Então, corra um pouco léguas de repertórios que sejam meio manjados, porque o corretor está de olho nisso, tá? Vai ter alguns repertórios que eles não vão aceitar mais. São repertórios que você... Tipo a Pedra no Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Como tinha uma pedra no meio do caminho, aí o Brasil também enfrenta uma pedra no meio do caminho, que é aquele problema tal. Aí quando eu vou ver o problema, não tem nada a ver com pedra no meio do caminho. É falando sobre automedicação. O que tem a ver com pedra no meio do caminho? Então, assim, essas associações que o povo faz no desespero só para dizer que tem um repertório, eu não concordo, eu não gosto, eu não quero. É o tipo de rapidez que não interessa. Então, eu quero que você tenha um repertório sobre saúde. Coloque uma frase de Drauzio Varela, que é médico. Fale da Carta de Ottawa. Então, o corretor ele tem que ver se você tem um conhecimento na área da saúde. E não improvisar um repertório que dê para tudo no mundo, que não existe isso. Então, eles estão bem, assim, exigentes nisso. Eu diria com toda sinceridade que quem colocar qualquer repertório desse, qualquer um que fale sobre problema, eu tenho certeza que vai perder ponto na competência 2, que é onde está sendo corrigido os repertórios. Então, é importante você abrir a prova e já começar a pensar em repertório. Não se bote na obrigação de ter que levantar 3 repertórios de imediato. Você vai levantar um e se você achar aquele muito simples, não comece a escrever logo, pense num segundo repertório. Porque o simples, ele é útil sim. O repertório mais simples, você vai botar dentro do desenvolvimento, tá? Porque o repertório melhor que você tiver, você vai botar na introdução. Porque é o local onde o corretor está com todo o olhar para o seu repertório, porque é o que vai começar a sua redação. Então, você vai escolher o melhor repertório para colocar na sua introdução e não qualquer um nas pressas, só para dizer que começou a fazer a redação rapidamente, tá? Mais importante do que o repertório em si é você trazer para o tema. O que aquele repertório tem a ver com o tema? Isso a gente chama de contextualização. Você trazer para o tema. Então, a contextualização ela é tão importante quanto o repertório. Se você botar um excelente repertório, mas não contextualizar muito bem, você vai perder ponto. Marcela deu um exemplo de contextualização.
Digamos que você colocou a frase de algum filósofo. A educação é a arma mais importante para dominar o mundo. Acho que é uma frase assim de Nelson Mandela, do ativista. Primeiro que você tem que dizer quem é Nelson Mandela, não pode estar só o nome próprio, não. Tem que dizer como se fosse a profissão dele. Ativista, escritor, você tem que colocar, senão você perde o repertório, você vai perder ponto. Aí você diz, porém no Brasil não é dada a devida atenção à área educacional, principalmente no que diz respeito aos deficientes, porque digamos que o seu tema seja deficiência no âmbito educacional. Diferentemente do que foi proposto por Mandela. Quando você faz esse trecho diferentemente do que foi proposto por Mandela, então você está trazendo a realidade brasileira, fazendo uma conexão com a frase do Nelson Mandela que você colocou. Isso é contextualização, tá, pessoal? A argumentação, eu considero que é o que vai lacrar a sua nota 1000. Sua redação tem tudo, mas a argumentação ela não ficou boa o suficiente em quantidade, aí você já não ganha 1000. 960. Então, vamos falar sobre a argumentação. E no final, pessoal, da sua redação, a conclusão, vocês deixam muito a desejar, porque a conclusão é algo meio mecânico. Tem que ter 5 elementos. Aí você se acha na obrigação de cumprir os 5 elementos e acha que já ganhou os 200 pontos da competência 5, que vai resolver o problema. Porém, às vezes, não é tão bem assim, viu, pessoal? Por exemplo, se você colocar uma ação muito breve ou uma ação muito simples, você vai perder 40 pontos. O carro-chefe da conclusão é a ação da política de intervenção. Se você não fizer uma ação mais longa, ou 2 ações, ou uma ação mais complexa, você está dando brecha para o corretor tirar 40 pontos seu na 5, tá? Então, essas são as minhas considerações sobre como é que você vai conseguir alcançar o 5 através desses 4 aspectos que eu vou ensinar para vocês. Então, você tem que dominar a norma culta, o repertório, a argumentação e a ação que vai resolver o problema. Então, um beijo. Daqui a pouco a gente volta para eu esmiuçar cada detalhe desse aí, cada quesito. Beijos. Oi, pessoal, voltamos aqui para dar continuidade aos detalhes que vão te levar ao 1000 a partir desse programa maravilhoso. TCM Nota 10 é um programa que, assim, é o meu xodó atualmente. Desde o ano passado que nós estamos gravando essas aulas. E eu tenho certeza que eu vou ajudar muito vocês nesse processo de deixar a redação mais leve, tá bom, pessoal? Vou dar vários exemplos para vocês. Vocês vão utilizar esses exemplos. Podem copiar os termos que eu colocar, tá? E vai ficar uma redação muito bem produzida, não é obrigado a ser muito sofisticada. E você tem muita chance de tirar 1000, desde que você cumpra a questão da leitura diária, que é o desafio que eu lanço para você até o dia do Enem, tá, pessoal? Vamos falar aqui da norma culta. A norma culta, que é o português, que é o que eu acho mais cheio de detalhezinhos e mais amplo, que você vai conseguir através da leitura, eu coloquei os aspectos aí em que vocês erram mais, tá? A grafia das palavras, de vez em quando a gente erra a grafia de uma palavra, e eu já errei também, é relativamente normal, comum. Porém, você vai fazer de tudo para não errar. De que forma? Você vai ter que se desconectar do seu texto, para depois voltar, reler e encontrar o erro antes de passar a limpo. Eu não fazia isso, aí por isso que eu errava bastante. Aí agora eu estou me desconectando, porque quando eu vou fazer a redação do Enem, eu não me sinto na obrigação de fazer a prova.
Então, eu acabo ficando muito tempo conectada com o texto, com o meu próprio texto, o rascunho que eu estou produzindo. Então, esse ano eu vou usar a estratégia de fazer o rascunho e me desconectar. Vou para a prova de linguagens, que eu gosto muito. Vou para a prova de espanhol, que eu sou formada em espanhol, é a prova que eu sempre acerto todas as questões. Então, eu vou tirar o meu cérebro ali, me desconectar, para quando eu voltar, eu ter uma sensação assim, eita, isso fui eu que escrevi isso? Vixe, como eu sou massa, ou então, não, isso aqui dá para melhorar. E você consegue ver erros que você não veria se você estivesse muito conectado. Por exemplo, no ano de 2020, que o tema foi o estigma relacionado às doenças mentais no Brasil, eu usei a palavra estereótipo no meu texto. E eu acabei errando a escrita, mas eu sei escrever a palavra estereótipo. Porém, eu fui fazer a prova, eu estava com muito medo de pegar Covid. Muito medo mesmo. Eu fui com jaleco, eu já ando com jaleco normalmente, já fui com jaleco branco, fui com luvas, uma máscara dentro, aquela máscara assim, a máscara do pessoal da área da saúde. Bota atrás no cabelo, era coberto o cabelo, coberto a frente e uma máscara dentro. Eu fui tão paramentada que o pessoal achava que eu era da vigilância sanitária. O pessoal estava me conduzindo para uma sala. Eu fiz lá em João Pessoa essa prova, que eu estava dando plantão no presídio. Eu sou policial, como eu disse a vocês. Então eu estava muito tensa, inclusive tinha uma menina na primeira fila lá atrás só tossindo. Ai, gente, eu poderia dizer que foi uma das piores provas que eu já fiz na minha vida. Quando eu fiz a redação, eu já sabia que eu não ia tirar 980, que geralmente eu tiro 980. Porque eu estava muito tensa, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou escrever? Eu não consegui focar, me concentrar muito bem. E eu acabei errando até palavras, que foi a palavra estereótipo, que é estereótipo. E eu coloquei com isso, estereótipo. Então, quando a gente chega em casa, porque a gente está mais desconectado do texto, é que a gente consegue perceber o nosso próprio erro. Então, infelizmente, se você fizer o rascunho e passar logo a limpo para se livrar, você não vai ter a possibilidade de descobrir seus erros, tá? Então, muita calma nessa hora, faça seu rascunho e vá fazer outras questões da prova. Fique ali 1 hora e meia fazendo questões. Depois você volta para passar limpo, porque aí você consegue fazer a revisão correta e você mesmo percebe erros. Porque meus alunos, quando eles dizem, eu não acredito que eu errei isso não. Então, a pessoa sabe o certo, mas na hora errou por diversos fatores. Ou pressa, geralmente ou é pressa, ou nervosismo, um dos dois. No Enem bate mais o nervosismo e no dia a dia, quando está tendo simulado lá no curso, bate mais a questão da pressa. Então, a grafia é algo que dificilmente vocês erram grafia, pessoal. Eu poderia dizer que hoje a grafia que é mais... que o pessoal comete mais erro é na palavra órgão, na conclusão. Por quê? Porque você bota o tio no final, órgão com tio, só que a palavra tem um acento agudo no ó. Se você não botar esse acento agudo, vai ficar órgão. Então é órgão, órgão. Aí o povo, e tem 2 acentos nessa palavra? Eu, sim, tem 2 acentos nessa palavra. Vai reclamar com os gramáticos, não é comigo não. Mas você entendeu a lógica? Como o tio está no final e a pontuação ela puxa para a tonicidade, se não tiver o acento agudo vai ficar órgão. Não é essa a pronúncia. Hoje é a recordista, eu diria que é a palavra assim que 80% dos alunos erram. Aí eu fico brincando com eles, órgão, né? Órgão. Aí eles ficam rindo, que é uma forma deles lembrarem a minha voz lá na hora da prova, mangando deles que escreveram órgão.
Aí eles vão lembrar de mim e não vão errar. Essa é a minha esperança, tá? E sempre dá certo. A gramática, pessoal, recordista é regência. Regência é você ver se a palavra pede preposição ou não, para ver se tem crase. Não se desespere, não aconselho você a estudar pela gramática, porque eu acho que leva muito tempo. Na gramática tem situações que a gente nunca vai usar. Você vai usar a pé, a cavalo, na sua redação? Não. Então, você vai pegar as situações que vocês já usam, as palavras que vocês já usam. Por exemplo, a mercê. A mercê é uma expressão que já vem de fábrica, a crase, tem uma crase de fábrica. Então, você tem que memorizar que o acarreta, ele não pede preposição. Então, muita gente diz acarreta em, ou acarreta no ou na, não tem esse em. É acarreta algo, você já pula logo para o algo, sem o em. E acarreta é uma palavra que você vai usar com certeza na sua redação, porque ela vai inserir consequências, os efeitos negativos daquele problema. Então, acarreta e ocasiona, o ocasiona também não pede preposição. Muita gente quer botar ocasiona no ou na. Então, por incrível que pareça, me desculpa a expressão, mas vocês erram um pouco conjugação verbal. Muita gente acha que é um caos em português. Não, você não é um caos em português. Raramente vocês erram a conjugação verbal. De gramática, o que vocês erram mais é crase e a regência se pede o em ou não, tá? Por exemplo, tem gente que usa o termo em detrimento e diz em detrimento a alguma coisa. Não, em detrimento do ou da. Em detrimento tem que ter o do ou da depois. Em detrimento quer dizer em prejuízo. Por exemplo, o governo faz isso em prejuízo daquela minoria. Você pode estar em detrimento daquela minoria. Tem que ter o de depois, tá? Então, a grafia, vocês erram pouco. Se você não se desconectar do seu texto, você não vai conseguir fazer a revisão adequada antes de passar limpo. A gramática, pessoal, aconselho você estudar, memorizar só aquele erro que você comete. Se você é uma pessoa que não treina a redação, você nem sabe quais são os erros que você comete. Então, você acaba errando 1 milhão de vezes mais do que qualquer outra pessoa. Porque quando você fizer valendo, você já vai errando. Porque você não tem o hábito de treinar. Então, mesmo com medo, você vai treinar. Ah, mas eu não sei, faça errado mesmo. Sente e escreva. Se coloque na obrigação de escrever, de começar a treinar. Tá? Se não, você vai chegar no Enem sem ter feito nenhuma redação e você vai errar bem mais do que as outras pessoas que treinaram. Então, o treino é muito importante porque ele abre as brechas do seu desconhecimento e dá tempo você tomar uma atitude antes de chegar na prova. E translineação é uma coisa que vocês erram também. Translineação é a forma chique de dizer separação silábica. Separação silábica no final da linha, tá? Vocês erram bastante. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o hífen. Gente, o hífen que vai separar a sílaba, que às vezes não cabe a palavra toda no final da linha, aí você separa com o hífen. O hífen, ele vai ficar ao lado da sílaba, todo mundo sabe disso. Só que o seu problema é que às vezes o hífen não cabe dentro da pauta. Aí você acaba botando um hífen bem pequenininho, a metade para dentro e a metade para fora da linha. Não faça isso. Se o hífen não couber dentro, você vai botar embaixo da sílaba, embaixo. E você, vixe, embaixo, eu nunca vi isso. É embaixo. Eu já levei até piada de aluno. E a underline? Mas é embaixo. Se você colocar em cima da pauta, ele se confunde com o acento agudo. Então, não existe hífen em cima da pauta. É embaixo da sílaba, tá certo? E não em cima da sílaba.
Então, essa parte da translineação, vocês erram, não ultrapassar da linha. E outra coisa, cuidado quando você for translinear uma palavra que já tem hífen. Por exemplo, bem-estar é uma palavra que já tem hífen. Aí, digamos que você foi fazer a separação silábica, lá no final da linha, botou a palavra bem e o hífen. Como é numa palavra que já tinha hífen, quando você for colocar do outro lado, lá embaixo na pauta, tem que repetir o hífen. Então, serão 2 hífens no final da pauta e no início da outra pauta repete o hífen. Esse segundo hífen que você bota na linha de baixo é para dizer que é um hífen que já existia na palavra. Então, tem que ter 2 hífens. Eu fiquei, assim, muito atenta, porque muita gente, até meus melhores alunos, alguns nem sabiam dessa regra. E é uma regra que existe desde 2013. Então, foi separar a palavra que já tem hífen, torna-se. Aí, torna hífen. Lá embaixo, repete o hífen de novo e bota o si. Para dizer que aquela palavra já tinha hífen. É um hífen da translineação, da separação. E o outro hífen da palavra que já vem trazendo esse hífen na sua composição. Então, esses são os erros que vocês mais cometem na norma culta. A argumentação, pessoal, você vai colocar o máximo de possibilidades de explicações que você puder. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Você vai dizer as causas, por exemplo. Digamos que você, lá na introdução, culpou o governo. No início do seu desenvolvimento, você vai ter que trazer essa informação novamente. Diante do exposto, a negligência governamental é um dos principais fatores que causam isso. Que aí isso é o tema, que eu não sei qual é, você bota lá. Aí, geralmente você bota ponto final e na próxima frase já começa com um repertório, já começa com uma obra literária, uma pesquisa do IBGE. Não. Eu quero que você explique mais. Por que o governo é negligente? Por falta de recursos? Por má administração? Então, esse é um dos principais fatores que levam a não sei o quê, devido à má administração, ou devido à falta de recursos, ou devido à corrupção, em virtude da falta de cobrança da sociedade para que o poder público cumpra com o seu papel. Então, não quero que você coloque só o argumento, eu quero que você explique por quê. Aí, depois é que você vai para o repertório, tá? Depois do repertório, você traz para contextualização o que aquele dado do IBGE tem a ver com o problema no Brasil. Aí você faz mais uma frase e no final você bota os efeitos. Os efeitos você vai inserir desse modo, sendo assim, logo, então, diante disso. Aí você diz uma consequência. Há um nítido desrespeito aos direitos do grupo tal. Geralmente eu não boto só uma consequência, eu boto 2. A segunda consequência, ela é mais subjetiva. O que atinge a cidadania desses sujeitos. O que prejudica a democracia. Então, você bota uma consequência, puxa uma vírgula e bota mais uma. Apostos, pessoal, são explicações. Então, você está colocando ali um motivo, aí diz, o que ocorre desde o período colonial. É uma explicação. Então, é um detalhe a mais que está reforçando a sua explicação do porquê que aquilo ocorre. E orações explicativas, o qual favorece a elite brasileira. Quando você bota o qual, a qual, que. Então, é uma explicação a mais, tá? Então, nem todas as explicações são causas e consequências. Às vezes você está só querendo caracterizar aquele problema, dizer que ele favorece as elites brasileiras. Não é uma consequência, né? A consequência tem que ser uma coisa negativa. E quando você diz que está favorecendo a elite,
É uma caracterização daquele problema. Então, você usa apostos, orações explicativas, consequências e causas. Você só consegue fazer esse passo a passo bem fofinho, bem bonitinho, quando você treina. Então, às vezes, você escreveu um parágrafo ali de desenvolvimento que ficou curto. Eu aconselho que tenha 7 ou 8 linhas, e pode ter até 9. Aí você faz um parágrafo de desenvolvimento com 5, estourando com 6 linhas. Então, não tem nada errado na sua escrita. O que você escreveu, seus argumentos, seus repertórios, tão bem escritos, tão bem feitos. O problema é que você escreveu pouco. Então, você vai ter que explicar o máximo possível ali do que você consegue para poder tornar o texto mais denso e mais persuasivo. Então, a quantidade, sim, faz diferença, tá certo? Isso a gente só consegue com treino. Conexão entre o repertório e o tema, eu falei para vocês. Vocês podem colocar lá no final da segunda frase. Você bota uma frase de um filósofo e diz: no entanto, no Brasil ocorre isso assim, assim, assado. O que corrobora a ideia do fulano de tal? Então você, ou diferentemente do que o fulano de tal preconizou em sua teoria. Então você pode fazer essa conexão no final da segunda frase ou no início. Tem gente que bota assim, coloca o repertório, que é a frase do filósofo, e diz assim: a partir da lógica do autor, vê-se que no Brasil há uma situação semelhante quando os jovens... Então, quando você diz a partir da lógica do autor, quando você bota um filme, você diz a partir dessa narrativa... Perdão, filme você vai usar a palavra enredo. A partir desse enredo, narrativa você deixa para colocar quando for obra literária, tá? A partir dessa narrativa. Digamos que você colocou um dado de pesquisa. Então você coloca, a partir desses dados, ou a partir desse fato, já que é um fato jornalístico, você pode usar a palavra fato, então você já está fazendo uma excelente conexão do repertório com o problema no Brasil. Então, entendem esse pulo do gato? Isso é contextualização. É o que tem a ver aquilo que você falou com o problema que o Brasil vive hoje. Faz uma correlação. Essa correlação é chamada de contextualização. Fluidez textual, pessoal, é uma coisa mais fina. Você tem que usar os elementos coesivos entre as frases e entre as orações corretamente. Você pode usar um gerúndio, usar a palavra sendo. Não use sendo o quê? Só sendo. Sendo necessário. Você pode usar o onde quando se trata de um lugar. Quando não se trata de um lugar, você vai usar o qual, a qual, que. O nível vocabular, eu dei um exemplo aí. Tente não usar palavras rebuscadas. Nem use palavras simples demais, nem chique demais. Por exemplo, tem a palavra casa, domicílio e logradouro. Logradouro parece que você está descrevendo um contrato. Então, você vai usar a palavra domicílio, que ela é intermediária, né? A palavra casa. E frase longa, pessoal, é permitido sim, frase longa. Muita gente acha que não pode, mas pode. Eu só escrevo frase longa. Frase longa que eu considero são 3, 4 linhas. Se você botar uma letra pequena, o corretor nem percebe que a frase está muito longa. E nós vamos encerrar sempre com um repertório para incentivar vocês a botar na sua redação. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, você falar de minorias, problema social, fica perfeito falar sobre justiça. É uma frase do ativista Martin Luther King. Você pode usar na sua redação. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Estou aqui para acrescentar, tornar a sua vida mais fácil, sem bloqueio na redação. Você vai tirar nota 1000. Um beijo, confie no seu processo. E aí, School Friends, voltou renovado? Então guarda a caixa de pizza, porque vem mais aula por aí.
Fala moçada, fala meninada, mais uma vez, aqui o professor Arion Charlon, pode me chamar só de Arion, sou professor de Geografia e vamos de fato iniciar mais um bloco destinado para a sua preparação para o Enem 2025. Claro, óbvio, nesse caso, a disciplina de Geografia está no rol das ciências humanas e suas tecnologias. Nesse bloco, vamos fazer uma miscelânea dos 10 temas que mais caem em geografia dentro do caderno de humanas, com suas 6 competências e 30 habilidades. Lembre que a última reformulação do Enem foi em 2009, então de 2009 para cá, existe um grande número de questões, de itens que foram trabalhados, explorados, que de fato a gente pode ranquear e, sobretudo, trazer aqui os temas mais hots, mais quentes para a sua prova. E você que está se preparando nesse tiro curto, que tem pouco tempo de fato para se preparar, e aqui com o programa Nota 10, eu tenho certeza que irá de fato auxiliar, ajudá-lo ou ajudá-la nesse processo, nesse caminho e nessa trajetória. E estamos aqui de fato para também caminhar com vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, esse bloco vamos dar uma ênfase aí nos principais temas, né? As principais temáticas exigidas no caderno de humanas, contudo voltado para o componente curricular de geografia. Note aí que em termos percentuais nós temos temas como globalização, espaço urbano industrial, com 13%, questões ambientais, climas e domínios e vegetação, aí já entra a geografia física com mais intensidade, estrutura geológica, relevo e solos, também a geografia física, tem blocos de solos, tem blocos gravados também que você pode se embebedar de geologia e relevo geral, mas sobretudo dando ênfase ao Brasil. Representações e categorias espaciais, aí já entra tanto na parte da cartografia, mas também da ciência geográfica, com as categorias de análise da geografia. Recursos minerais, energéticos e hídricos. Dinâmica populacional, que gravamos um tópico, um bloco só sobre movimentos migratórios, demográficos, pincelando um pouquinho também com população brasileira. Geopolítica e conflitos internacionais, está muito em alta nos últimos anos. A prova 2023 e 2024 caíram sim, no mínimo 2 questões em cada edição dessas que eu citei, de geopolítica. Questões como a guerra na Rússia com a Ucrânia, o papel da ONU e, sobretudo, o Conselho de Segurança caiu em 2024, contextos na geopolítica e na diplomacia internacional, como, por exemplo, no Oriente Médio, Israel, o Estado judeu, em meio a várias nações árabes, e não menos importante, a nação historicamente persa do Irã, enfim. Então, tem sim sido cobrado geopolítica e conflitos internacionais nos vestibulares tradicionais, e não menos importante, como sempre digo, porque é o nosso recorte de estudo de momento, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tá bom? E espaço rural. Deixa eu fazer só um adendo. Nessa imagem aí, de fato tem outras também que vocês podem encontrar veiculando, né, nos meios de comunicações, mas esse espaço rural, o agrário campestre, por mais que esteja aí com 5%, nos últimos 5 anos está, sem sombra de dúvidas, no top 3, nem top 5, top 3 dos temas que são mais cobrados no Enem. O espaço rural, o espaço campestre, os conflitos no campo, tá bom? E todo o cenário que envolve o espaço ruralizado, quer seja global, mas sobretudo o espaço agrário brasileiro, tá bom? Sem mais delongas, vamos navegar por esses temas de uma forma rápida, intensa, mas também objetiva, tá bom? E que você irá absorver. Globalização. Moçada, quando a gente fala em globalização, 2 autores são muito exigidos, cobrados no Enem. Esse britânico, o David Harvey, e o brasileiro, baiano, ex-professor da USP, que não está mais entre nós, infelizmente, o Milton Santos. Negro, baiano, uma referência na geografia não só brasileira, mas internacional.
e que, de fato, entre suas obras tem uma categórica que fala especificamente sobre a globalização e a maneira como ela é repassada para as sociedades humanas, que é por uma outra globalização, tá bom? O David Harvey vai mencionar que a globalização ela se consolida de fato pelos avanços dos meios de comunicações e dos modais de transporte, sobretudo dos modais de transporte, que alcançam velocidades cada vez maiores, escoando a produção, interligando os centros produtivos. E aí é como se o globo estivesse diminuindo, como vocês estão vendo na imagem, como um funil. Não é que o globo está diminuindo, mas sim esse encurtamento está associado à velocidade e os avanços dos modais de transportes que, de forma eficiente, escoa a produção por pontos cada vez mais remotos desse mundão. Joinha? Já o Milton Santos afirma que, de fato, a globalização ela é passada para a gente como se fosse uma fábula, uma distopia. Nessa obra, Por uma Outra Globalização, o Milton Santos vai tecer críticas ferrenhas à globalização que é passada e que é veiculada nos meios de comunicações, né? E pela comunidade internacional como um todo. Uma globalização bonitinha, uma globalização simétrica, uma globalização que irá permitir uma ascensão social, econômica para todos. E ele chama essa globalização de fábula. A globalização como uma fábula. Na mesma obra, em um capítulo, ele vai falar da globalização como realmente ela é. Não aquela que tentam passar para a gente. Bonitinha, sedutora, né? Simétrica, que gera oportunidades. O Milton Santos ele vai mencionar que a globalização como realmente ela é a globalização perversa, que a globalização ela é marginalizadora, ela é segregadora, ela é assimétrica e excludente. Por quê? Porque a globalização é um fruto do capital, é um fruto do capitalismo. E o sistema de produção capitalista ele precisa de lucrar. E para lucrar, ele precisa selecionar. Ao selecionar, ele exclui. Vamos pensar um pouquinho. Imagine que você tem a oportunidade de colocar uma filial da McDonald's em 2 territórios. Em um território que, na sua análise de mercado, você consegue lucrar um valor que dá para pagar a franquia, dá para pagar os seus funcionários e lucrar de uma maneira tranquila. Em um outro território que não tem nenhuma filial, nenhuma franquia da McDonald's, você olha para lá, olha, que triste, esse local não tem nenhuma filial, não tem nenhuma rede da McDonald's, vou pensar naquela população, vou colocar a McDonald's, mesmo sabendo que o retorno dela é menor, porque eu vou sofrer mais para pagar os funcionários, que eu vou sofrer mais para pagar a franquia, que talvez em alguns meses no meu caixa eu não consiga lucrar, sobrar para mim, ou para reaplicar como capital de giro. Dito isso, eu tenho certeza que você que está me assistindo irá pensar tranquilamente e chegar à conclusão que você irá instalar ou investir numa McDonald's naquele local que você vai conseguir de fato reinvestir, pagar a franquia, pagar os funcionários, mesmo que aquela cidade, que aquele local tenha 2, 3 ou 4 franquias ou filiais já da McDonald's. Dito isso, moçada, ao selecionar um local, eu excluo o outro. Isso é o capital. Se o capital ele é seletivo, automaticamente ele é excludente. E a globalização assim também é, porque a globalização é um fruto do sistema de produção capitalista. Por isso que o Milton Santos ele vai afirmar que a globalização ela não é social, ela é meramente econômica. Meramente econômica. E por ser um fruto do capitalismo, ela é segregadora, marginalizadora, excludente, assimétrica, desigual. O exemplo mais categórico que nós temos, sem sombra de dúvidas, e vocês irão ver já em uma questão, é aquela imagem que roda o Brasil de um muro dividindo um condomínio residencial de luxo no bairro mais elitizado de São Paulo, chamado Morumbi. E do outro lado do muro, nós temos uma das favelas mais famosas do Brasil, que de fato ela já foi estrelada como uma novela global, Paraisópolis. Paraisópolis. E aí nada mais
categórico para falar da globalização da economia, da exploração do capital, do que você no mesmo espaço. Você tem elementos paisagísticos urbanos, com serviços diferenciados, serviços básicos que de fato serão visíveis, como calçamentos, iluminação pública, serviços de saúde, lazer, educação. Do outro lado, só depois de um muro, atravessando, você tem serviços básicos comprometidos, deficitários, como lazer, saúde, educação, infraestrutura precária, iluminação também deficitária, entre outros serviços básicos. Então, de fato, Milton Santos, nesse livro, Por uma Outra Globalização, em um dos capítulos, ele chama a globalização como perversa, como realmente ela é. E por último, o próprio título diz muita coisa, ele diz que a globalização ela pode ser vista de uma outra forma, e ele chama essa globalização de Por uma Outra Globalização, que é o título da sua obra, como ela poderia ser menos excludente, menos segregadora, menos marginalizadora, menos seletiva, enfim, tá bom? Um outro tópico que sempre entra aí nessas discussões globais são o processo de integração, de nacionalismo global. Pós-Guerra Fria, pós-1991, em que o mundo se redesenhou, se rearranjou, principalmente o leste europeu, com o desmembramento, a desintegração de potências naquela época, da segunda metade do século XX, como, por exemplo, a União Soviética, que se desintegrou em 15 países, e braços fortes importantes, como a Iugoslávia também em 91, e a Tchecoslováquia em 92, após esse cenário, muitos países procuraram aproximação com seus vizinhos, se integrando para se fortalecer não só politicamente, mas também comercialmente, economicamente, diplomaticamente, tá? Surgindo assim blocos chamados regionais e econômicos, como por exemplo o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que hoje tem uma outra sigla, é o SMCA, Estados Unidos, México de M e CA de Canadá, uma área de livre comércio. Surge também nesse contexto da década de 90 o Mercosul, que até hoje existe, o Mercado Comum do Sul, que é uma união aduaneira, enfim, uma área de livre comércio com taxação específica para alguns produtos, uma tarifa externa comum. Países como Brasil, Paraguai, Uruguai e a Argentina, a Venezuela está suspensa temporariamente, em virtude do contexto atual. Enfim, e aí a gente vem para um tema muito atual, que é o Brexit. O Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido lançou um plebiscito, uma votação popular, para saber se os britânicos tinham desejo, de fato, de permanecer na União Europeia ou não, pós aquela crise econômica que respingou na Europa, aquela crise imobiliária norte-americana. E aí, como os britânicos tiveram que gastar muito no Banco Europeu para recuperar a economia de seus vizinhos, como Espanha, como Portugal, como Grécia, principalmente, Irlanda, Itália, aí começaram a pensar, será que é necessário mesmo a gente fazer parte de um bloco? Porque a gente não caminha com as próprias pernas? Enfim, nesse plebiscito, votaram a favor pela saída. Só que na época, o então primeiro-ministro britânico era o David Cameron, e o Cameron disse que se a votação fosse a favor da saída, ele deixava o cargo, até porque ele não concordava com a saída do Reino Unido da União Europeia. Depois que ele saiu, outros estadistas assumiram a pasta, como a Theresa May, mas não conseguiu colocar para frente e consolidar o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Países como Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales, até que o Boris Johnson, aquele descabelado, doidão, europeu, britânico, o Boris Johnson consolidou, efetivou a saída de fato do Reino Unido da União Europeia. Esse fato ficou conhecido como Brexit, tá bom? Aqui nós temos um outro tópico dentro da globalização e dentro da geopolítica internacional global, que é a guerra comercial entre China e Estados Unidos.
uma guerra comercial que se intensificou no primeiro mandato do Donald Trump, depois que ele ganhou as eleições para a democrata Hillary Clinton, né? E ao assumir, ele sobretaxou vários produtos chineses, principalmente de uma multinacional chinesa chamada Huawei, ou Huawei. A Huawei é a segunda maior distribuidora de smartphones do mundo, perde só para a sul-coreana Samsung. A terceira também é uma chinesa, chamada Xiaomi, ou Xiaomi, e a quarta é a Apple, norte-americana. Mas nenhuma delas tem um valor de mercado da Apple. Contudo, esse sobretaxamento fez com que iniciasse toda uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Essa guerra comercial chegou nesse auge, em 2015, pelo Donald Trump perceber que a balança comercial deficitária norte-americana só crescia. Na relação comercial Estados Unidos e China, a China ela é superavitária e os Estados Unidos é deficitário. O que é isso? Se eu tenho uma parceria, se eu sou um país e tenho uma parceria com outro comercial, eu compro e vendo produto dele. Se nessa compra e venda eu lucro mais do que eu gasto, eu sou superavitário, eu tenho um superávit naquela relação. E que quem não tem um custo maior do que um lucro, acaba sendo deficitário, tem um déficit. Então, na história recente, na relação comercial Estados Unidos e China, a China tem sido sempre superavitária e os Estados Unidos deficitário. Nessa história recente, é claro. Tá bom? Então, de fato, aí outros slogans voltaram à tona, como America First, os Estados Unidos primeiro, os americanos em primeiro lugar, combater produtos made in China, made in China, enfim. Mas só que não tem dado muito certo. Se a gente parar para pensar que hoje, boa parte do mundo tem como principal parceiro comercial a China e não mais os Estados Unidos, apesar de ser um grande parceiro comercial das principais nações e a principal economia do mundo ainda é, com sobras, com a gordurinha, os Estados Unidos, alguns especialistas afirmam que ainda nesse século a China irá ultrapassar o PIB norte-americano. Eu não duvido disso, tá? Mas não será também tão breve assim como muitos imaginavam. Um outro ponto importante nessas medidas protecionistas, nesses tarifaços, como o tarifaço agora norte-americano destinado ao Brasil, né? O tarifaço do Trump, tem um ponto importante que a gente precisa mencionar. Esse American First, os americanos em primeiro lugar, esse combate a produtos made in China. Eu sou da geração, quem está me assistindo, se você for da mesma geração, você irá lembrar disso. Se você for um pouquinho mais velho, aí que irá lembrar mesmo. Eu sou de uma geração, quando a gente falava em quinquilharia, bugigangas, né, ou produtos pirateados, ou semi-originais, vamos utilizar esse termo, a gente lembrava sempre made in Paraguai ou made in China. É tanto que os smartphones falsificados, baratais no mercado negro, eram chamados de Xing Ling, fazendo menção a todo um extremo oriente. Moçada, isso mudou. E mudou em uma velocidade que eu desconheço um outro cenário global. A gente hoje está num cenário, gente, atenção que eu vou dizer, que nesse primeiro trimestre de 2025, pela primeira vez na história recente, até porque os carros elétricos foram fabricados recentemente. No primeiro trimestre de 2025, pega esse dado, essa pílula de atualidades, já de 2025. No primeiro trimestre de 2025, pela primeira vez na história, uma empresa de fabricação automobilística chinesa chamada BYD bateu uma empresa norte-americana chamada Tesla, do então proprietário Elon Musk, não nos países emergentes e periféricos, que isso aí já tem batido já há muito tempo. Aqui no Brasil, BYD vende muito mais do que a Tesla. Em outros mercados periféricos e semiperiféricos já é uma realidade. Eu estou falando da União Europeia. A Tesla tem como mercado consumidor robusto o próprio Estados Unidos e a União Europeia, a parte rica da Europa. Alemanha, França, Itália, Inglaterra. E pela primeira vez nessa história recente de fabricação de automóveis elétricos, de carros elétricos, a BYD bateu em número de vendas a Tesla na Europa. Na Europa. E o que era antes made in China, made in China, falsificado, hoje é extremamente tecnológico.
A área de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, o Tecnopolo chinês, avançou muito, muito, muito. Né? Investimentos muito maciços desde a década de 70 pelo PCC, pelo Partido Comunista Chinês. Cuidado, estou falando primeiro comando da capital não. Partido Comunista Chinês, que governa a China desde 1949, na Revolução Chinesa, liderada pelo Mao Tse-tung. De lá para cá, eles mudam só os líderes. Um dos líderes foi o Deng Xiaoping, em 1979, que criou a política do filho único para controlar o crescimento populacional e criou as zonas econômicas especiais. Trazendo para a nossa realidade, para você entender melhor o que é uma zona econômica especial, é uma zona franca, como a Zona Franca de Manaus. Então, criou várias zonas francas para estimular a chegada do capital estrangeiro. Multinacionais europeias, norte-americanas, japonesas como Mitsubishi, Honda, entre outras, Nike norte-americana, Adidas alemã, enfim, Ford norte-americana, e elas olharam para a China, peraí, ali é um paraíso. Ali é um paraíso. Mercado consumidor com mais de 1 bilhão de pessoas para consumir produtos, mão de obra barata, legislação trabalhista frouxa, e aí 2 pontos importantes, concessão de terras e isenção fiscal, imposto zero ou quase zero. Então, ninguém cresce mais do que a China desde 1979 até hoje, 2025, ninguém cresce anualmente em PIB, em percentual mais do que a China no globo. Isso aí é uma realidade. Tá bom? Aqui a gente tem questões de migrações que eu já citei para vocês em outros blocos. Um outro tema forte, globalização e meio ambiente. Tem só um bloco também falando sobre meio ambiente. Vamos para uma questão. Questão importante. Diz assim, ó. A globalização é discutida segundo as categorias tempo e espaço, no âmbito do sistema mundo, na pós-modernidade e à luz dos conceitos de nação, mercado mundial e lugar. Tornado paradigma para a ação, a globalização reflete nos estados-nação, exigindo um protecionismo que, em tese, se contradiz com a demanda livre e global, apregoada pelos liberais de plantão. Porém, ao olhar para o lugar, para onde as pessoas vivem seu cotidiano, identifica-se ao lado perverso e excludente da globalização, em especial quando os lugares ficam nas áreas pobres do mundo, periféricas. O texto acima aborda o principal caráter da globalização e sua pior fase, sua pior face. Tal face existe desde a gênese do capitalismo e passou à escala globais, após o início do processo de globalização. Além disso, o texto aborda uma outra problemática que vem sendo abordado dentro das políticas internas dos países globalizados, o papel do Estado-nação no cotidiano. E aí tem um trecho do Milton Santos. O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas. Comando da questão. Ao analisar os dois textos, entende-se que a globalização é um processo contraditório, mas que, acima de tudo, é guiado pelas pessoas que participam do mesmo. Um olhar cuidadoso sobre o processo revela que... Vamos lá. Revela que... Alternativa A. É nítida a diversidade econômica e cultural em escala global, apesar dos problemas se localizarem exclusivamente nos países mais pobres. Não é exclusivo, não. Tem problemas no mundo inteiro. Maiores e menores. Diferentes, mas não é exclusivo dos países pobres. B. Nunca antes da história da humanidade, empresas, pessoas, estados, nação estiveram com um pensamento tão unificado, viabilizando a resolução de problemas globais. Unificado, pula. C. A globalização ganhou um caráter único por aproximar não só ideias e culturas diferentes, mas por ampliar pensamentos ultranacionalistas e problemas como a fome. Pula. D. Hoje a política internacional ainda continua com o movimento de aproximação por meio de blocos econômicos, principalmente quando tratamos do continente europeu. Isso não. Ainda hoje não. A União Europeia é um caso atípico. Mas, por exemplo, a Comunidade Econômica Europeia, ela praticamente quase toda se desfez, pós fim da União Soviética em 91.
Apesar dos países, a alternativa é, apesar dos países terem complexificado suas relações econômicas, políticas e culturais, é nítido que isso causa pouca ou nenhuma influência sobre a... Causa sim influência. Então, letra A eliminada, D e A. Sobrou letra B e letra C. Vamos mais uma vez ler para finalizar a questão. Alternativa B. Nunca antes da história da humanidade, empresas, pessoas, estados, nação estiveram com um pensamento tão unificado, viabilizando a resolução de problemas. Não, gente. Teve esse pensamento tão unificado? Não, pelo contrário. Cada vez mais tem mostrado que os conflitos, eles deixaram de ser conflitos territoriais, expansionistas, como eram nos impérios, nas antigas civilizações. Se eu tenho uma casa e conquisto uma segunda casa, eu aumento meu poderio. Consequentemente, eu mostro que eu tenho mais riqueza, eu mostro que eu tenho mais recursos. Hoje não. Hoje os conflitos, as guerras, elas são étnicas, são culturais, religiosas, são conflitos que envolvem separatismo, nacionalismo, tá bom? Então, gabarito de fato, a globalização ganhou um caráter único por aproximar não só ideias e culturas diferentes, mas por ampliar pensamentos ultranacionalistas e problemas como a fome. Verdade, alternativa C é o nosso gabarito de momento. Queridos, a gente dá uma pausa agora, volta em breve para dar continuidade a esse bloco, revisando os 10 temas que mais têm caído no caderno de humanas, vinculado ao componente curricular de geografia. Joinha? Então, até breve. Fui! Fala, queridos! Voltando para o bloco que a gente titulou como Revisaço para o Enem, no caderno de humanas, mas sobretudo dos 10 temas que mais caem no Enem, no caderno de humanas, voltado ou direcionado especificamente para o componente curricular de geografia. O tema 1 a gente trabalhou com mais efervescência, com mais intensidade e robustez, associando a globalização. Nos próximos temas seremos um pouquinho mais intensos para que de fato a gente possa mergulhar nos 10 temas que mais têm caído desde a última grande reformulação do Enem em 2009. Então vem para mim aqui. Tema 2, espaço urbano industrial. Olha só algumas imagens categóricas. Na imagem do recorte 1, nesse recorte imagético, nós temos o mapa mundi, um mapa de anamorfose. Olhem que tem aí a proporcionalidade de alguns países. A China está mais robusta, a Índia também, Estados Unidos, Indonésia, Brasil. Isso se dá principalmente ao percentual de áreas urbanas em detrimento também de áreas rurais, bem como da população que cresceu nos últimos anos e décadas nessas regiões, tá bom? Mas sobretudo o espaço urbano industrial nessas populações robustas do globo, tá bom? Então, por exemplo, o Brasil tem 85% da população, segundo esse recorte, tinha 85% da população vivendo ou morando no espaço urbanizado, na selva de pedra, perfazendo, naquela época, acredito que são dados de 2010, do último censo antes de 2022, perfazendo 162 milhões aproximadamente de habitantes, morando, vivendo, existindo no espaço urbano, na selva de pedra, assim também como em outros países que vocês conseguem visualizar nesse recorte. Na imagem subsequente, tem aquela imagem que foi muito explorada já em vestibulares tradicionais e também no Enem, mostrando um muro dividindo um condomínio residencial de luxo no bairro Morumbi e do lado esquerdo a favela de Paraisópolis, mostrando um cenário desigual, assimétrico e fruto, claro, da seletividade e segregação do capital. Não menos importante e até, de fato, ligado diretamente da própria globalização da economia, da mundialização da produção. Tá bom? Aqui tem algumas porções de atualidades, o caso da macrocefalia urbana, que eu citei em outro bloco, falando que é um inchaço nos grandes centros, trazendo muitos problemas urbanos, como favelização ou periferização, aumento dos resíduos sólidos, serviços básicos deficitários, como saúde, educação e saneamento, sobretudo em regiões periféricas, tá bom? Muito vinculado a um movimento migratório
brasileiro interno chamado de êxodo rural. Também como consequência de uma revolução verde, de uma revolução agropecuária, de uma mecanização e modernização no campo. Olha como vários pontos vão se encaixando, se conectando para você entender a dinâmica social, econômica, urbana, agrária, tá bom? E aqui tem uma questão para a gente corroborar a fala. As cidades são marcadas por uma grande desigualdade, resultante do crescimento desordenado e abrigam simultaneamente áreas planejadas, dotadas de infraestrutura de serviços que permitem um padrão de vida adequado às necessidades do mundo moderno, e áreas precárias, desprovidas de condições para o atendimento das necessidades mais básicas de seus moradores. Esse quadro desigual acendeu os debates sobre o direito de todos os cidadãos à cidade e a necessidade de uma reforma urbana. Entretanto, não se trata apenas de mudanças da estrutura urbana, mas de uma política de planejamento social elaborada a fim de democratizar o direito à cidade, reduzindo as disparidades. Existem, comando da questão, existem instrumentos legais e sociais que respaldam a reforma e assumem também um papel importante na luta pelo maior acesso, menos desigual, ao espaço urbano. Entretanto, existem diversos obstáculos para se atingir uma reforma urbana plena, como, alternativa A, o zoneamento do espaço urbano que cria nichos preferenciais para cada classe. Não, gente, quem é pobre não gosta de ser pobre, não. Quem mora na favela, que tem aí um esgoto a céu aberto cortando a casa ou o barraco, ele, eu amo de paixão, eu estou para aquilo, aquilo está para mim. Ali faz parte da minha identidade, da minha construção cultural. Calma. Construção cultural, identidade, memória afetiva é coisa. Você dizer que prefere estar em uma situação que ali pode fazer surgir e, sobretudo, desenvolver algumas doenças infecciosas, um cenário de ausência de asepsia e de higiene, que, de fato, não tem como a gente discutir isso, tá bom? Alternativa B. A existência de movimentos sociais que dificultam o diálogo entre esfera pública e privada, dificultam os movimentos sociais, aproximam e tentam, de fato, dialogar o que é privado do que é público e vice-versa. Não, gente. C. A democratização dos investimentos. Eu já vou eliminar. Sempre que vocês ouvirem falar em globalização, dinâmica produtiva econômica, capitalismo, não marquem alternativas com termos como simétrico, igual, termos como democratização, democrático, não. A globalização não tem nada de democrático, o capital não tem nada de democrático. Ele é excludente, ele é seletivo, tá? Então não. D. A grande influência das classes dominantes que buscam vantagens com a especulação imobiliária. Está gritando de certa. Vamos para a letra E. O fim do crescimento desordenado das cidades. Não, jamais. As cidades brasileiras continuam crescendo de maneira desordenada, sem planejamento. Por mais que elas apresentem plano diretor, enfim, mas elas continuam crescendo desordenadas. Então, gabarito, alternativa D. Joinha. Vamos para o tema 3, questões ambientais. Falei muito das questões ambientais em outro bloco, mas vamos reforçar aqui um pouquinho. Né? Quando fala, vou só citar para vocês, tá? Quando fala sobre impactos ambientais, o que pode aparecer na sua prova? Cuidado com esse tema, com esse macrotema, impactos ambientais ou questões ambientais. As questões ambientais, elas podem ser exploradas de diversas maneiras. Por que eu digo isso? Porque você que está me assistindo, vocês têm um hábito, e é comum, o aluno está se preparando para um vestibular tradicional, para um concurso público, para o Enem, ele tem o hábito de achar que impacto ambiental sempre está associado a mudanças climáticas, está sempre associado a aquecimento global, está sempre associado às consequências desse aquecimento global, da emissão dos gases de efeito estufa, porque de fato tem sido muito discutido, explorado, debatido em eventos, em conferências ambientais organizados pela ONU ou por outros organismos internacionais. Mas quando a gente fala de impactos ambientais, vai desde a mudanças climáticas, até, por exemplo, desmatamento, queimadas, até erosão no solo e impactos no solo, uso desenfreado
indevido. Também impactos ambientais vinculados à pecuária extensiva, o pisoteamento da bovinocultura no solo, na vegetação, matando essa vegetação, né? Até, por exemplo, poluição em mananciais e corpos hídricos fluviais, rios, bem como em corpos hídricos marítimos, oceanos e mares. Então, quando se fala em impactos ambientais, gente, por exemplo, animais ameaçados de extinção, processo de desertificação, são subtópicos, temas que também podem ser trabalhados dentro de impactos ambientais ou questões ambientais, tá bom? Então, esse tema 3, bem tranquilo. Pode cair também temas envolvendo relação atmosférica com a Terra, como, por exemplo, o próprio aquecimento global e agravamento do efeito estufa, ilha urbana de calor, tá? Inversão térmica, são temas também. Chuva ácida. Vamos para o tema 4. Tema 4, climas e domínios de vegetação. Climatologia e vegetação. Tem como dialogar? Tem demais. Via de regra, as coberturas fitogeográficas, vegetação, geografia e distribuição. Então, via de regra, as características e a distribuição fitogeográfica, ela diz muito sobre o clima em que ela está assentada, né? Boa parte das coberturas florestadas, vegetativas, elas dependem muito e se desenvolveram muito em um cenário de um clima específico, né? De elementos e fatores climáticos que se manifestaram e que se manifestam até hoje, enfim, tá? Então, boa parte das formações vegetativas tem uma ligação intrínseca com os solos, também com o clima, não menos importante também com o relevo e a estrutura geológica, que vai dar origem a tipos de solos diferentes, enfim, tá bom? E aqui nós temos um recorte imagético do Brasil, mostrando, sem sombra de dúvidas, alguns climas brasileiros e um gráfico que é bem comum ser cobrado em questões de vestibulares e no Enem, que é chamado de climograma, um gráfico climático, que tem essas barrinhas em azul, essas colunas, que mostra o índice pluviométrico ou índice de precipitação de chuvas, tá bom? Vai ter uma linhazinha vermelha, não sei se vocês conseguem ver aí nesse recorte imagético. Essa linha vermelha mostra a amplitude térmica, a variação de temperatura ao longo de 12 meses do ano, tá bom? Joinha. E aí podem notar aqui também, tá mostrando alguns climas vinculados também a alguns biomas, tá? Alguns climas vinculados a alguns biomas. A gente tem o clima equatorial, mais aqui ao norte, ó, deixa eu deixar cá para vocês. Nós temos aqui, ó, o clima equatorial úmido. Esse clima equatorial úmido, esse clima aqui, ó, em laranjazinho equatorial úmido, predomina aqui a floresta amazônica, uma floresta latifoliada, folhas largas, perene, sempre verdinha, certo? Uma vegetação arbórea de grande porte. Além disso, nós temos um clima que irá apresentar os maiores índices pluviométricos do Brasil, ultrapassando 3.000 milímetros ao ano em períodos chuvosos, em períodos mais secos 2.500, tá? Podem chegar até mais de 3.500 em algumas faixas. Nós temos aqui em laranja um clima que se faz presente em boa parte do Brasil, que é o clima tropical semiúmido, ou clima tropical típico, chamado também de clima savânico, ou clima tropical continental. Esse clima será muito importante para o desenvolvimento de uma cobertura vegetal chamada de savana, que popularmente nós conhecemos na literatura brasileira como cerrado, os cerradões, tá bom? Vegetação com troncos tortuosos, uma vegetação adaptada a solos com pH baixo, pH ácido, solos laterizados, enfim, vegetação muito impactada com espécies ameaçadas de extinção, muito impactadas com o avanço e a expansão da fronteira agropecuária, sobretudo o avanço da soja no centro-oeste, em estados como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui mais no Nordeste, em amarelo, nós temos o clima tropical de semiaridez, o clima que irá apresentar os menores índices pluviométricos do Brasil, em torno de 400 a 800 milímetros ao longo do ano, chove muito pouco.
vai sofrer muito com o impacto ambiental chamado desertificação. É nesse clima que predomina uma vegetação chamada de caatinga. Essa caatinga tem como características espécies xeromórficas, ou xerófitas, ou xerófilas, tá? Adaptadas a longos períodos de estiagem, com os cactos. Também uma vegetação adaptada a esse cenário de um índice pluviométrico de precipitação de chuvas mais baixo. A gente tem aqui no litoral o clima tropical úmido ou clima tropical litorâneo. Esse clima tropical úmido ou litorâneo predomina aqui uma vegetação que também não predomina porque ela foi quase toda devastada. A Mata Atlântica, arbórea, grande porte, perennifólia ou perene, sempre verdinha, folhas largas, claro, das espécies remanescentes de manchas de Mata Atlântica que hoje estão em áreas de APP, área de proteção permanente, tá bom? Também aqui no clima tropical, mas tropical de altitude, nós temos vegetações como mata de araucária, pegando sobretudo clima tropical de altitude e clima já subtropical, mata de araucária ou mata dos pinhais, o pinheiro do Paraná, que é uma gimnosperma com sementes nuas, não dá fruto. E por último aqui, nós temos mais ao sul clima subtropical, o clima que irá apresentar a maior amplitude térmica, sem sombra de dúvidas, do Brasil, a diferença entre a máxima e a mínima, tá? Verões muito quentes, invernos extremamente frios, com a influência de uma massa de ar chamada MPA, massa polar atlântica, ocasionando uma frente fria ou uma friagem no solstício de inverno do hemisfério sul, nos meses de junho, julho, agosto e parte de setembro, mas sobretudo junho, julho e agosto, tá bom? Aqui nós teremos outras coberturas, como Pantanal, que é um ecótono de transição, Mata dos Cocais, lá de transição entre o Nordeste e a região Norte. No litoral nós temos também algumas vegetações complexas, como manguezal, restingas, enfim, vamos caminhar. Aqui tem uma questão para corroborar a nossa fala, tá bom? E aí esse material vai estar disponível para os senhores e para as senhoritas, para todos e para todos, para que vocês possam gabaritar. Mas vamos caminhar com os temas. Que é uma questãozinha boa. Tema 5 a gente já trabalhou, estrutura geológica, também cai muito, ciclos das rochas, relevo, essa questão também foi trabalhada, já respondida no bloco de Geologia e Geomorfologia do Brasil. Tema 6, recursos minerais, energéticos e hídricos, a gente já trabalhou, direto com a mineração e indireto como os recursos energéticos e hídricos, tá bom? As fontes de energia. Aqui uma questãozinha também para corroborar nossa fala. Tema 7, categorias de análise, são aquelas categorias da ciência geográfica, o que é lugar, o que é paisagem, território, região e espaço geográfico para a geografia enquanto ciência. Aqui entra nos estudos epistemológicos da geografia, tá? Aqui mostrando aqui 2 aquíferos importantes, também um recorte imagético com 2 reservatórios subterrâneos, que o Brasil tem o mais extenso e o mais volumoso. O mais extenso, o aquífero Guarani, o mais volumoso, o Alter do Chão, na Amazônia, o mais volumoso, e o mais extenso, o aquífero Guarani, que ele não é 100% brasileiro. Vai ter aqui águas no subsolo, tanto do território brasileiro, como do Paraguai, como do Uruguai, como da Argentina, na Bacia do Prata, tá bom? Uma questão para corroborar a nossa fala, vocês podem praticar. Tema 8, dinâmica populacional, trabalhamos com movimentos migratórios, trabalhamos também com população brasileira já, então um tema muito forte, revisem taxa de natalidade no Brasil, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo, crescimento desacelerado no Brasil, lembrem disso, lembrem de trabalhar com esses temas, com esses tópicos dentro de aspectos demográficos no Brasil, tá bom? Tema 9, geopolítica e conflitos internacionais. Não vinha caindo tanto, mas voltou a ser cobrado nas 2 últimas edições. E aqui nós temos uma questão bem atual, mostrando o conflito entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. Nações que foram irmãs, são irmãs, etnicamente falando, estiveram ligadas em um mesmo contexto, a antiga União Soviética, que surgiu lá em 1922, mas foi desmembrada em 1991, em 15 países, entre eles a Rússia e a Ucrânia. E aí, qual o contexto aqui? Qual é o imbróglio aqui na Rússia com a Ucrânia?
Em 2022, na verdade, vamos caminhar um pouquinho para trás. Em 2014, um território ucraniano foi anexado pela Rússia. Esse território se chama Crimeia. A Crimeia é uma península internacionalmente reconhecida como sendo ucraniana. Porém, na prática, quem de fato ocupa a Crimeia é a Rússia, porque através da Crimeia ela consegue ter acesso ao mar Mediterrâneo para escoar a sua maior riqueza, que é o gás natural, para a parte rica da Europa, através de gasodutos. Então, em 2014, com essa anexação, fez com que a população ucraniana ficasse revoltada com esse cenário. Dito isso, caminhando um pouquinho mais para frente, o então chefe de Estado ucraniano, Viktor Yanukovych, na época, pleiteando se aproximar da União Europeia, jovens assim como vocês estão me assistindo, tinham um sonho, ainda têm, pleiteavam que a Ucrânia se aproximasse da União Europeia e se tornasse um membro do principal bloco econômico e regional do planeta. Além disso, se aproximando da OTAN, o principal órgão de defesa militar do mundo, que surgiu durante a Guerra Fria, a organização do Tratado do Atlântico Norte, e que a Ucrânia também não fazia parte e não faz parte. Pleiteando esses dois cenários, o Yanukovych recebeu um lobby do Vladimir Putin, que o Putin não quer de jeito nenhum militares na fronteira com a Rússia. Mas olha, você não pode se aproximar da União Europeia, muito menos da OTAN, não quero isso. Esse lobby conquistou o Viktor Yanukovych. Ele foi para os telejornais dizer que não tinha mais a intenção de fazer parte da OTAN e da União Europeia. Isso inflamou a população jovem ucraniana. Eles foram para a praça central da capital ucraniana, Kiev. Esse episódio ficou conhecido como Euromaidan, porque a principal praça se chama Maidan. E esses jovens receberam um apoio de toda a Europa, principalmente da Europa Ocidental, de jovens europeus na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, Portugal, etc. Dito isso, o Viktor Yanukovych foi tão pressionado que ele largou o cargo, entregou e se refugiou na Rússia. Se asilou, na verdade, pediu asilo na Rússia. Que assumiu foi o Poroshenko, finalizou o mandato, contudo não mudou muita coisa. E aí nas eleições tem um fato bem cômico e ao mesmo tempo interessante da gente mencionar. O então chefe de Estado ucraniano, chamado Volodymyr Zelensky, ele nunca teve nenhum histórico político na família. Ele era um ator de novela e de filmes. E em um desses filmes ucranianos, ele era o presidente. E dava certo. O papel dele no filme foi sucesso. Aí a população disse assim, será que a gente pode transformar essa ficção em realidade? E a pressão foi tão grande em uma Ucrânia extremamente em baixa, com credibilidade politicamente falando, muita corrupção. O Viktor Yanukovych tinha entregado o mandato, tinha ido embora para a Rússia. O Poroshenko não teve força política e econômica para, de fato, mostrar para a população ucraniana que eles iriam caminhar para uma adesão à União Europeia e à OTAN. E o que é que nós temos? Nós temos um cenário que, de fato, iniciou um pleito eleitoral entre o Poroshenko e o Volodymyr Zelensky. E quem foi eleito, tipo como voto de protesto, foi o Volodymyr Zelensky, que é o atual chefe de Estado ucraniano e que foi o presidente que está dentro do contexto do início da operação especial da Rússia na Ucrânia, assim que o Vladimir Putin chama. Ele não chama de guerra, ele chama de operação especial da Rússia na Ucrânia. Resumindo, o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje uma Rússia que anexou boa parte do leste europeu, principalmente 4 províncias: Zaporísia, Kherson, Luhansk e Donetsk. Hoje, na prática, elas fazem parte da Rússia, mesmo que a comunidade internacional não reconheçam essas províncias como sendo russas e reconhecem como sendo ucranianas. Então, vamos para a questão. O conflito, a guerra não acabou ainda, só para finalizar. O mapa abaixo representa a quantidade de gasodutos russos que atravessam a Ucrânia. Gente, a Rússia tem uma estatal muito famosa chamada Gazprom. Essa empresa estatal, ela exporta gás para a parte rica da Europa. A Europa é muito dependente da Rússia. Porque esse gás,
ele é importante não só para a geração de energia elétrica, mas ele também é importante, atenção, ele é importante como calefação durante o inverno europeu. Então tem países que dependem 100% do gás russo, como a Macedônia do Norte. Se o Vladimir Putin cortar o gás que chega na Macedônia, quem mora na Macedônia tem que se refugiar em países vizinhos. Resumindo, tá bom? Então vem para a questão. Desde 2013, Rússia, Ucrânia, Crimeia e União Europeia, aliados à OTAN, têm transformado a região em um hotspot de conflitos. De um lado, a Rússia busca aumentar uma hegemonia regional e dependência da União Europeia sobre o gás do seu país. De outra, a União Europeia tem buscado aumentar sua zona de influência sobre a Ucrânia, reduzindo sua dependência com a Rússia. Considerando a Rússia como pivô desta desordem geopolítica, que alternativa comprova essa necessidade de depender menos da Rússia? Queridos, a alternativa é a tentativa de domínio da Ucrânia e o consequente afastamento da Rússia são respostas? Não. Alternativa B, sabendo que a Rússia possui grande controle sobre a política energética ucraniana, a União Europeia tem buscado desestabilizar com sucesso seu governo, possibilitando em um momento futuro uma invasão. Também não. Para a União Europeia, transformar a Ucrânia em zona de influência significa reduzir a dependência do gás russo fornecido pela Gazprom, favorecendo a demanda de preços. Gabarito, alternativa C, tá bom? E aí a gente finaliza o tema 9, o tema 10, espaços rurais e sistemas agrícolas, que de fato a gente já trabalhou em expansão da fronteira agropecuária, ou Revolução Verde. Joinha? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham acumulado, tenham construído conhecimento e que, acima de tudo, vocês busquem lograr êxito na prova que se aproxima. Fica aqui, sobretudo, as minhas palavras finais, mas, sobretudo, principalmente, a minha gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão por todos que participaram do projeto Nota 10 e, sobretudo, absorveram informações cruciais para a prova que se aproxima, para o caderno de humanas e, principalmente, no que tange as minhas participações no componente curricular de Geografia. No mais é isso, se cuidem, até mais, estamos juntos. Até a aprovação. Fui! E assim termina mais um episódio delicioso do nosso Nota 10. E olha só, anota na agenda para não perder nada que acontece por aqui. Dias de segundas e sextas-feiras, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais Nota 10 para você. E lembrando que domingo tem reprise às 16 horas. E olha só, segue a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!